anos, estava indo comprar uma bolinha de ping-pong, aí correu na favela e a polícia deu um tiro nele. É só no todo dia que está acontecendo. Então, boa noite. Eu, na verdade, só queria fazer um mini comentário, assim, que tem mais a ver com esse finalzinho do que o Gui traz, que é agradecer a existência desse Fabrício FBC. A Áurea sabe que desde sempre é minha candidata a prefeita, cheguei acho uma vez, assim, que a gente ia chegar emplacando. José Luiz Carlos, é sempre um prazer escutar, né, uma lógica muito clara, assim, uma clareza das coisas que dá uma inveja, assim, de ficar sentado ao seu lado escutando sobre tudo. Assim. Mas eu, desde que meu encontro com o REP se tornou mais contundente, assim, eu acho que esse tipo de fala que o FBC traz é o tipo de fala cada vez mais, eu acho que a gente precisa escutar. Porque esse soco que eu levo no peito, assim, mesmo te conhecendo tanto, eu acho que só vem comprovar e mostrar o tanto que assim, talvez você seja hoje um dos melhores cronistas que a gente tem em Belo Horizonte, assim, porque o que você traz vai muito além da pessoa que você é, assim, né? Assim, é como se você, aos poucos, na sua fala, você fosse se apagando e o seu discurso fosse virando uma narrativa impressionante sobre a realidade brasileira, sabe? Assim, como que é uma clareza que tem uma contundência que um dia eu quero que a gente consiga alcançar, sabe? Assim, porque eu acho que a gente consegue fazer uma bela crítica das elites, uma bela crítica desse braço armado, da forma como ele claramente deixa seu rastro de sangue, né? Mas eu acho que a gente não consegue entrar na sutileza que você provoca de forma quase violenta, assim, porque é isso, né? Assim, você está dizendo de como que uma sociedade autoriza essas mortes, de como que uma sociedade pede essa morte. E mais do que isso, eu acho que você deixa uma pergunta para nós que eu espero que nos tire do lugar, assim, sabe? Que é um pouco assim, como fazer isso? Porque você está falando de uma política, eu sei que você não está falando do Aécio, né, do Pedro, né, você está falando do valor da vida real de cada um desses moleques que estão nascendo e que precisam ser cuidados, e precisam de amor para chegar em algum lugar onde eles nem sabem que podem ainda. Assim. E aí eu fico, assim, no seu discurso todo, assim, eu começo sentindo o impacto desse soco no peito, mas eu sou levada a sua pergunta, assim, a pergunta que você deixa, né? Assim, como fazer para produzir isso numa escala gigantesca, né? Assim, que eu acho que a pergunta é essa, né? Como viver junto mesmo, assim, como suportar essa vida louca junto, né? Sem se matar. E aí eu acho que assim, a educação e a cultura estão aí como chave, né? Mas eu ainda desacredito dessas formas que a gente ainda está se apoiando nelas, sabe? Eu fico pensando no CRJ, na treta toda do CRJ, e só sai da minha, e assim, não sai da minha cabeça, o ato falho não é à toa, os meninos de rua que foram tirados de lá, né? Assim, antes de se montar e de se forjar um prédio a despeito de uma política para a juventude, tinha um monte de meninos que estão aí na mesma situação em que eles estavam, sei lá, em 93, quando aquele lugar teve pela primeira vez. Então, acho que se a gente não levar muito a sério o que você está trazendo assim, como a verdade, não a sua, porque acho que é isso, assim, você está dizendo de uma nação, né, de algo que é muito mais contundente, que é muito mais difícil de alcançar e que ao mesmo tempo é na sutileza, no encontro de cada um com cada um que a coisa pode se desfazer, né? Eu realmente quero te agradecer mesmo e benção. Primeiramente, boa noite a todos. Eu caí assim de paraquedas aqui também.
E eu queria agradecer muito essa bancada maravilhosa, assim, que só tem a acrescentar no conhecimento que eu estou tentando adquirir, porque eu entrei agora na Universidade do Estado de Minas Gerais, eu ingressei no curso de Gestão Pública, para tentar entender um pouco desse estado, de tudo isso que acontece ultimamente, principalmente agora que a gente chega, eu com 20 anos, que a gente chega assim para tentar fazer parte de uma mudança, tentar fazer alguma coisa, porque desse jeito não dá mais. E o que eu posso observar, até porque eu entendi muito bem, assim, agradeço demais a sua fala, mesmo essas contradições eu entendi muito bem, perfeitamente, por causa, não é porque a gente sabe, eu também sou um morador, assim, não de dentro do morro, de dentro da favela, mas de próximo. Eu entendo como que é, porque eu tenho primos meus que se envolveram, mortos, tudo, mas a gente tem que visualizar que não, a culpa é dos dois lados, porque o Estado, ele não é santo. O Estado, ele não cumpre, ele se exime de muita coisa, porque ele não sei se é por não dar conta, por alguma coisa assim. Na verdade, ele tem que dar conta, ele é obrigado a dar conta, mas não fica só por culpa dele. Porque o pessoal lá dentro da favela poderia estar, isso eu falo do meu caso, que eu assisto todos os dias, porque tem sim, tem caminhos melhores, pode-se escolher caminhos melhores, primos meus, irmão meu, pode sim escolher, mas infelizmente, não sei, porque eu dentro de uma família onde tenho, vamos, mais ou por média, 20 tios por lado de pai, 20 tios e tias por parte de mãe, um somente é formado assim, ao nível superior, doutorado, e eu, o único assim, da família que ingressou nessa sucessão assim, dos primos e tudo, que ingressou no ensino superior, que teve essa vontade. O resto, infelizmente, nem tenta fazer ajuda, nem ajuda assim como você, se fosse tanto de ambas as partes. Se for uma ajuda para o mundo de hoje, está valendo. Mas infelizmente, só quer saber, o que eu vejo, é a cultura do exibicionismo nas favelas. Porque é o jovem querer se mostrar mesmo que ele tem, porque ele vê que o outro tem e ele arruma um jeito de ter. E ele quer se exibir, ele vai para bairro de favela, ele vai fazer o que for para se exibir, para ter aquilo. E ele precisar matar, roubar, qualquer coisa. E na bancada eu achei interessante porque você mostrou um lado, ela mostrou um lado, o senhor mostrou assim, a conclusão lá em cima do que a gente pode fazer, e os três complementaram perfeitamente. Assim, eu fiquei até aqui, até agora eu estou tentando assim, encaixar os pensamentos, porque eu trabalho no governo do Estado, como servidor público, mas assim, como minoria lá dentro. Não sei nem como assim, fui cair lá dentro por um golpe de sorte, alguma coisa assim. Trocadilho pra falar. Mas assim, eu vejo, não, participação zero naquela, eu trabalhei na cidade administrativa, participação zero, a gente não vê gente como vocês lá dentro, não vê. É justamente, até porque eu estava analisando juntamente com os professores, e alguns são formados pela Fundação João Vieira, não sei se vocês conhecem, ou se alguém aqui que é formado por lá, mas é uma instituição que o governo, não sei a história, o governo criou, o governo, ele forma os seus gestores públicos. E a gente estava tentando analisar, porque quem forma lá dentro vai sair com seus salários exorbitantes e vai sair com a cabeça focada naquilo que não vou ajudar a população, não quero saber do outro, quero saber meu, eu vou entrar aqui, vou ficar aqui no governo, vou ganhar meus 13 mil, 20, 30, porque a cada ano vai subindo. E a gente fica impotente, porque se eu tentar
falar alguma coisa, até posicionar assim, quanto à mudança de governo ultimamente. Se eu tentar falar qualquer coisa, é exoneração, vai ser mandado embora mesmo, não se pronuncie. E é essa impotência que a gente sente. E agora eu adentrei ao ensino superior para me tentar. Só que eu vou te falar, é coisa de louco, é coisa de ser assim. Porque você não acha uma saída, porque na onde tem uma saída, infelizmente não tem que eu posso falar assim, o pessoal, o grupo, os travestis, o grupo das travestis, o grupo de MC, o grupo de funkeiro, que eles podem também parar com essa cultura de exibicionismo e ajudar a melhorar dentro da forma, porque antigamente não existiam todas essas situações assim que tem nas músicas hoje, mas elas não se unem. Eu acredito que se houvesse essa união, realmente essa união, mas é o que ele falou, é um individualismo, é um tentando acabar com o outro, é um tentando... E dentro da minha sala de aula mesmo, porque o curso, a unidade da universidade, ela fica aqui no Belvedere, próximo à Nossa Senhora do Carmo. Os alunos que entraram lá, da minha turma, metade, eu posso dizer assim, nem queriam estar lá. Tá lá porque assim, mas já banca, já não tem necessidade. Tá lá porque não tem nada para fazer em casa. Realmente é assim que eu já comecei com várias pessoas, é que realmente não tem nada para fazer em casa. E outras, a parte assim que eu super apoio, assim, na verdade que eu apoiava, né, porque depois que eu comecei a conversar assim, eu fiquei também super assustado, que é a questão do oprimido. Quando ele conseguir o lugarzinho dele, ele vai ser o opressor. Porque eu já conversei assim com pessoas. Pode ser questão de momento, assim, na conversa. Mas todos falavam, eu cheguei assim e falei assim, não, a gente tem que tentar mudar, coisa e tal, naquela conversa. Não. Quando eu chegar lá, vou juntar com quem está bem. Porque você acha que eu sozinho, quando eu for, vou ficar estudando, vou me matar aqui, para quando chegar lá tentar ficar lutando por causa que nunca vai se conseguir. Eu acho que tem que ser a união, é o que ele falou. É o compromisso, né? Você falou o compromisso. Justamente. É muito baixo. E para finalizar, eu queria até só fazer assim, saber do professor, porque eu ainda acredito que essas pessoas assim, que estão formando agora, estão adentrando no ensino superior já do governo da Lula e Dilma, assim, que conseguiram fazer tanto de cota, tanto de ingresso para essas provas gerais, Enem, essas coisas. Se o senhor acredita que daqui a não sei mais ou menos quanto tempo, mas esse pessoal que se formar, se caso consigam chegar ao poder, assim como Lula fez, mas que mesmo assim ainda não defendendo e não julgando, mas ainda assim vacila porque ao lado dele, infelizmente, não tem gente igual a ele que ele pode. Então ele acaba entrando, você acaba sem querer. Não é único no mundo. Sem querer, você vai entrando na coisa errada e vai arrumando um jeito, faz o bem, faz o mal, faz o bem, faz o mal. Mas se agora com esse pessoal que está formando, assim, com a cabeça mais aberta, porque acaba não sendo. Eu falo, não é aquela a massa de alunos ricos que não precisa de estar ali, mas está ali, aí quando é o que vai chegar no poder, porque tem o pai, que tem o tio que está lá em cima e vai conseguir chegar lá. Agora esses que estão formando, assim, que vai conseguir, eu creio que vão conseguir chegar. Se o senhor acha, você também, Áurea, você acha que consegue, se daqui a um tempo a gente consegue fazer essa mudança que tanto é preciso, é necessário. Tem ela que tinha se colocado. Acho que a última intervenção a gente também vai encerrando por aqui, né? A gente volta para mim. Boa noite a todos. Eu também começo por agradecer e louvar essa bancada, como Edmar falou. Fico assim, muito feliz de ouvir o que eu ouvi hoje, todos três com
queria comentar com vocês, muito rapidamente, para eu devolver a palavra para vocês para responderem, que me chamou muita atenção, além das boas colocações, das fortes colocações que nós ouvimos da bancada, me chamou muita atenção que as falas todas, as pessoas que pegaram os microfones, tiveram falas muito longas. Eu vou tentar ser breve até por isso. E eu fiquei me perguntando por que as pessoas estavam falando tanto, assim, não que sejam boas falas, eu me interessei por cada uma, mas me chamou atenção, falas muito longas. Então eu fiquei pensando, e era isso que eu queria dizer, que é preciso falar e ser ouvido. É preciso falar e ser ouvido. Que no momento que a gente está vivendo, diante de depoimentos tão crus, fortes como de um travesti que se coloca na ferida, o Fabrício. Então, fica parecendo assim que não importa, né? As palavras não importam, são ações, as coisas estão tão terríveis, nosso momento político é o contrário, eu penso. É preciso falar e ser ouvido, e o Estado pode ser a experiência de um outro lugar. Então, hoje aqui, pequenininho, assim, um aparelho, uma instituição oficial, o CLT, oferece um campo para pessoas de lugares diferentes, de posições diferentes, virem falar e serem ouvidas. E é o lugar da palavra, é isso, as fronteiras. Hoje, como política, além das políticas, assim, tem a política das mulheres, tem dos LGBTs, etc., os negros, todas essas políticas são várias, importantes, bem-vindas, mas que tem isso também como política. Produzir lugares de falar e ser escutado de outro lugar. Eu te escuto, eu não te escuto todo dia, você não escuta, a gente nem se encontra, né? Você mora num cidade, eu moro muito longe, etc., outras pessoas, mas que no lugar da palavra, do encontro, ele vai até a poesia. Porque o Fabrício hoje nos mostrou isso, tem momentos, a Joana foi feliz ao falar da fala dele, que a fala dele é poemática, não no sentido de uma coisa lírica, mas é poética mesmo. E isso faz diferença. Então é isso. Convidar que a gente deve falar em outras fronteiras, falar e ser ouvido. Maravilhosas ideias. Eu fico bem honrada de participar por um golpe de sorte desse momento, porque nós estamos muito desoladas, né? Eu tenho falado muito em vários espaços, em situações inusitadas até, e esse sentimento está por aí, de desolação, um desarranjo geral, né? O que nós vamos fazer diante de tudo que se desmorona, como reconstruir nossas utopias, sem ficar de conversinha mole. Tem um desespero geral. Por outro lado, eu tenho muita convicção nos processos que se propõem a ser emancipatórios, de educação popular, de auto-organização das lutas sociais, porque hip hop salva. Eu venho de lutas que me salvaram, assim. Foi no encontro com pessoas que, apesar de todo o desencantamento, buscaram encantamento e construíram alternativas e fazem isso cotidianamente. Essa conversa de política pública não é uma autoenganação sobre o que pode ser a intervenção do Estado. Nós estamos falando de fronteiras e infiltrações que podem se dar, fronteiras que nós podemos deslocar, alterar, porque nós vivemos dentro do Estado, nós vivemos dentro de uma estrutura sistêmica, capitalista, racista, patriarcal. Ou a gente vai para as montanhas, apocalipse zumbi, ou nós vamos coexistir em meio a essas contradições. Então, como eu posso ser mulher, negra, vinda da história que eu vim, e existir nesse mundo sem me suicidar, assim?
É isso que a gente tem que perguntar, no fim das contas. Então, eu não suicidei ainda porque tem muito amparo, tem amor possível, tem realização. E fico muito feliz de ouvir o FDC, porque você traz várias passagens para mim do rap, assim, ó, verte como terra preta, a mente do vilão, ou então, eu me sinto às vezes meio pá, inseguro, que nem um vira-lata, sem fé no futuro. A nossa mente é confusa, é difícil construir esse posicionamento, né? Em meio a muitos paradoxos que a gente vai se entendendo. Não tem resposta pronta e acabada para nada, assim. Nós vamos lidar com a nossa própria violência como criaturas machistas, racistas, adultocêntricas e por aí vai, e tentando desconstruir essas coisas também. Libernina. Eu fui parar nas ciências sociais porque na época eu gostava de rap, fazer pichação e tal, e eu comecei a circular muito na cidade. Estava no ensino médio e descobri que existia um circuito de cinema alternativo em Belo Horizonte. E eu comecei a frequentar altas sessões grátis de cinema, no Belas Artes, na época existia Itaú Cultural, e eu descobri que tinha um povo das ciências sociais que frequentava esses cinemas. E eu fui me interessando, não, legal demais, documentário. Então, por incrível que pareça, foi documentário que me levou para as ciências sociais. Eu queria ser antropóloga, gostava dessas coisas. E aí, no caminho, eu descobri que eu gostava mais de ciência política, de birra, porque a ciência política da UFMG é super institucionalista, dá muita desolação na gente, mas eu queria discutir participação democrática, não para reiterar esses mecanismos viciados de conferências, audiências públicas, os conselhos de direitos, mas para pensar como subverter mesmo, passando pelo Estado. Eu não sou anarquista, minha formação política e de vivência, do que eu consigo construir nas lutas, é de que é possível fazer, sim, pequenas rupturas, né, dentro de casa, negociando tarefas domésticas com meu companheiro, não é eliminando os homens, assim. Seria bom não existir o Estado, mas seria bom também não existir o patriarcado. Enquanto isso, nós somos seres generificados, racializados. O Estado é essa estrutura permanente que nos submete, mas que também não é um bloco monolítico, assim. Tem alguma porosidade improvável, difícil de ser encontrada, mas que às vezes dá certo. E só para voltar no meu ponto inicial das políticas públicas de juventude, eu acredito realmente que nós fizemos um trabalho muito significativo no Brasil nos últimos anos, de mobilização social, de produção desse discurso emancipatório de direitos da juventude. Eu sou fruto dessa geração que é formada em projeto social, assim. Isso tem valor, a gente não pode ficar demolindo tudo. E para chegar no Fica Vivo, o ponto da Débora. A violência do Estado e a ação do Estado. Eu acho que essas coisas são muito misturadas, porque a ação do Estado sempre tem um residual violento. E o Fica Vivo é emblemático em relação a isso. É uma política que teve uma importância muito grande, ainda tem, com todo o desmonte, né? O Pimentécio está sendo capaz de fazer coisas que a gente não viu sequer no governo do Aécio. Mas o Fica Vivo, ele de fato tem uma sacada muito séria e acertada, que é de que, a partir das comunidades locais, com as pessoas que movimentam a cultura, o trabalho, a vitalidade do lugar, que é possível construir redes de apoio mútuo, de confiança, de solidariedade, que vão preservar a vida de todas as pessoas. E a juventude, que é o foco do sistema genocida, como público preferencial dessas intervenções. Mas o Fica Vivo não é uma política só de juventude, é uma política comunitária, assim, que em muitos lugares deu certo. Por outro lado, é uma política que precariza mão de obra de MC, de grafiteira, de arte educadora, que serve como mão de obra barata para fazer uma política que, em muitos aspectos, é acertada a funcionar. Então, vejam, na ação do Estado que também se reproduz uma violência de manter esses arte-educadores como serviçais, braçais. Olha, não tem nem auto-organização sindical na parada, assim. Por um bom tempo eu andei discutindo ao lado
das minhas aliadas arte-educadoras que vêm do movimento hip-hop, como que a gente poderia se fortalecer como uma categoria profissional. Odiamos as classificações, não queremos, pero existe um sistema que precisa também de ser confrontado na sua própria linguagem. Não adianta eu ficar aqui criando alternativas fora desse planeta, porque não há dentro dele mesmo. Então, vejam, a minha mente é confusa que nem a do vilão infértil, assim. E eu estou, para encerrar, acreditando muito no amor. Assim, isso não é para florear, não. As nossas experiências auto-organizadas também são cheias de contradições e violências. As ocupações das escolas, ocupação CRJ, FUNARTE, Tina Martins, o que está mais próximo da gente aqui, demonstra que, para a gente conviver, a gente tem que se desfazer de muitos ensinamentos que são terríveis. Como é que a gente faz isso? Exercitando essa convivência, acreditando na convivência como importante em si. Né? Então a gente briga, a gente se desentende, a gente oprime, a gente faz essas coisas, mas a gente persiste no método, a ocupação como método, a convivência como método democrático. Né? Vamos coexistir. Obrigada demais pela chance, gente. Igual você falou, igual você também falou, é difícil. Eu tô lá dentro. Igual você falou, esse primo estava lá dentro. Eu não entendo. É contraditório. O Brasil é uma contradição. A gente vê o maior rio do mundo e gente que não tem água. A gente produz soja, o maior produtor de soja, mas a gente passa fome. É uma contradição. Que dia eu não falei que eu gosto desse sentimento, mas é um sentimento que me conforta, é um sentimento que me alivia. Você entendeu? Saber que a polícia vai matar aquele cara, vai prender ele alguma hora, que ele não vai poder viver tempo suficiente para matar meu filho ou fazer qualquer coisa com alguém que eu goste. Mas você acha que eu desejo a morte dele? Tipo assim, o sadismo, o desejo, tipo, satisfação? Não. Você entendeu? Já viu que foi um coração valente? Quando os nobres escoceses, eles vê, é aquilo, tem uma hora que a gente tenta se aliar ao mais forte, como forma de sobreviver. Você tá ligado? E viver mais um dia para poder lutar amanhã. Você tá ligado? Eu não gosto disso. Para mim, tudo poderia acabar e eu viver na montanha, eu pelado. Rousseau. Eu acredito que quanto mais humano eu me torno, menos eu consigo conviver em sociedade. Isso fala no livro que eu estava lendo. O cara, comunidade criminal, o moleque tinha que matar, só que ele não gostava desse matar, ele não achava esse sentimento normal. Aí o avô dele falou assim, você é humano demais, vai viver com os animais. É isso, ele gosta mais do meu cachorro do que do vizinho. Mas você acha que esse é um sentimento que eu entendo? Não, é algo que me alivia, porque o imediatismo e a urgência de tudo não deixa eu focar no que é real, no que é humano. Não deixa eu sentir a terra, ou saber quais são as fases da lua, quando eu posso plantar, quando eu posso colher. Não existe mais isso. Você sabe que o supermercado abre 8 e fecha às 8. É ali que você vai ter. A polícia abre concurso de 3 em 3 anos, mas a Copasa e a CEMIG não tem mais concurso. Quem que você acha que está mais... qual que é a influência maior? A Copasa, a CEMIG ou a Polícia Militar para a vida de alguma comunidade? A pessoa não vive sem a polícia, não vive sem a água e a energia. Quais que são... O que o Estado está... Quem que faz essa porra? Essa merda está favorecendo a quem?
Eu não sou técnico de porra nenhuma, eu sou MC, eu sou um cara comum. Eu não entendo, eu sei que tem que me falar, e vocês têm que me dizer, eu não entendo. Eu estou aqui, eu sou uma contradição. Ninguém entende. 27 anos, eu estou 27 anos contrariando a estatística, eu passei. Tem a estatística que você morre aos 13, a outra que você morre aos 16, a outra que você morre aos 25. Eu cheguei nos meus 27, eu sou uma contradição, não era como estar aqui. Tenho irmãos lá de crack. A hora dessa deve estar usando crack ou sei lá o que está acontecendo. Tipo assim, não foi a polícia que negou o atendimento médico da filha do Ney. Foi o SUS, a violência. Qual a violência está em quem que